Você está feliz com Jesus? Só quem está feliz com Jesus dá um glória a Deus. Agora eu posso inverter a pergunta? Fala assim: Jesus está feliz com você? Pergunto para mim também, né? Jesus está feliz comigo? Tem muita coisa que eu preciso melhorar, né? Porque tem momentos que a Nilka não fica feliz comigo, né? Aí que tem que fazer o quê? Tem que melhorar, senão, já viu? Então o evangelho é essa dinâmica, que nós precisamos constantemente agradar aquele que nos chamou. Eu gostaria muito e quero muito te agradar. Me esforço para fazer isso. Mas eu quero dizer que antes de te agradar, eu preciso agradar aquele que me chamou, aquele que me colocou neste lugar. Não sou melhor que vocês, porém tenho uma responsabilidade. E por essa responsabilidade, eu choro diante do Senhor e tremo diante do Senhor todos os dias, para que eu possa servir a igreja da melhor maneira possível. Amém? Eu quero falar nessa manhã sobre as ciladas ou a cilada das falsas doutrinas. E como subtítulo tem pressão por todo lado. Se você quiser usar isso no plural, é por todos os lados. Que às vezes fica mais coerente para a realidade, né? A chapa quente por todos os lados. Não é assim? Nós começamos há 3 semanas atrás, essa é a terceira semana que a gente vai falar sobre as igrejas da Ásia Menor. Se Deus permitir, a gente vai dar sequência nessas 7 igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje a gente vai falar sobre Pérgamo, né? Mas só que 2 domingos atrás nós começamos falando sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso era uma igreja que aprendeu bem a doutrina. Era uma igreja bem doutrinada, que resistia aos falsos profetas. Era uma igreja que sabia aplicar a doutrina. Porém, o noivo chega para essa igreja e fala assim: eu tenho visto isso, isso você tem feito bem, porém eu tenho algo contra você. E você deixou o primeiro amor. E de Gênesis a Apocalipse, a base da Bíblia é amor. Se nós tirarmos o amor dos nossos relacionamentos, o apóstolo Paulo fala que nós somos como sinos, que fazem barulho, mas não são efetivos. Então o grande desafio não é conhecer a doutrina. É importante conhecer a doutrina, porque a doutrina vai nos conduzir, vai dar direção. Mas muito mais que a doutrina, é necessário nós entendermos o amor de Deus. E ele fala assim: volta às primeiras obras. E que obras são essas? Vocês lembram? Onde nós encontramos essas obras? Fala a igreja primitiva. Onde a dor de um, também era a dor do outro. Nós precisamos nos lembrar disso. Onde a necessidade do irmão passava a ser minha responsabilidade e necessidade também. A alegria dele, aí a gente faz isso com uma facilidade. Churrasco. Celebrar a alegria, documento que chega, casamento, filho, tanta coisa para a gente celebrar. Aí a gente faz o quê? Churrasco. Isso mantém assim, beleza. E vamos fazer os upgrades necessários nas outras áreas. Né? Essa era a igreja de Éfeso, que precisava voltar ao primeiro amor, senão o noivo fala assim: senão eu venho contra ti e retiro de você o teu candeeiro ou candelabro. O que era o candeeiro ou candelabro? É a capacitação para fazer a obra que Deus tinha colocado aquele povo para fazer. É algo sério? Muito sério, porque a igreja de Éfeso se deteriorou. Ela não obedeceu a ordem, o mandamento do Senhor, e ela se perdeu no processo. A igreja sem amor, ela se perde. E nós precisamos entender isso, e eu preciso entender isso daí. O amor, ele encobre uma multidão
de pecados. Onde tem muita gente, tem muito. Você não vive na prática do pecado, mas acidentalmente você faz o quê? Eu erro e você erra. Por isso que o amor de Deus, ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba, fala, graça e vida eterna. É um presente. É um presente. Essa semana eu cumpri 45 anos de idade. Está vendo como, né, falta fé? Aí você recebe presente das pessoas, né? E por mais que você agradeça o presente que a pessoa está dando a você, nunca é suficiente. Você se sente dessa mesma forma? Né? Então a salvação é um presente. Não tem nada que você faça e que eu venha fazer que possa agradecer a Deus por aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. A salvação é o melhor dom, é o melhor presente que o ser humano recebeu. Se Deus não fizer mais nada na minha e na sua vida, você é uma pessoa abençoada até Jesus voltar. Mas junto com Jesus, Ele deu todas as outras coisas também. Amém? Seguimos em frente? Domingo passado a gente falou sobre a igreja de Esmirna. Esmirna era uma igreja que Jesus fala assim, não temas aquilo que você vai passar. Prova que Jesus nos leva a passar. Situações que Jesus nos leva a passar. Que Jesus nos leva a passar é para crescimento. Fala assim, as provas que Jesus me leva a passar é para mim crescer. E Jesus está falando assim para a igreja, essas provas, não temas, elas vão te fazer melhor. Certa situação, Deus colocou Daniel na cova dos leões, né? E Daniel foi para lá assim, se Deus me livrar, livrou, se não, né? Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou um negócio desse? Tem que ser muito homem para falar um negócio desse, não tem que ser não. Mas Daniel na cova dos leões e saiu profeta de lá. Eu comecei com meu filho há 2 semanas atrás a estudar sobre o livro de Daniel. Porque além de modelo dentro de casa, e a gente se esforça para fazer isso, eles precisam ter modelos bíblicos. Pessoas que passaram por situações que eles estão passando e venceram. Daniel, com 17 anos, foi levado para a Babilônia. Chegou na Babilônia e ele falou assim, eu aprendi dos meus pais que eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Mesmo que a nação tinha se corrompido, não existia um sacerdócio real naquele lugar. Daniel falou assim, eu não vou me corromper. Não vou comer a comida deles, vou andar com gente que vai me fazer crescer e por causa disso recebeu favor e graça de Deus. Daniel não tinha o entendimento que essa decisão que ele faria diante do Senhor o levaria a ser quem ele foi. Daniel, a maior revelação que a gente tem é o Apocalipse. Para você ler Apocalipse, você tem que ler Daniel. Porque Daniel é a ponte que profetizou Jesus. Né? Uma decisão correta vai te levar no lugar onde Deus tem preparado na sua vida. Queridos, o reino é prático, o evangelho do reino é prático. Se você não fizer nada, sabe o que vai acontecer? Nada. Quem não semeia, chega na estação de colher, fala assim, mas meu campo não está dando nada? É a praga? É a praga? É o diabo? É? O que é? Simplesmente não plantou. E Deus, Jesus, ele fala para a igreja de Esmirna, cuidado, não passe por aquilo que você não precisa passar. Porque muitas vezes nós, por falta de sabedoria e por quebrar princípios, nós passamos por situações que nos desgastam. Passar por aquilo que nós não precisamos passar traz desgaste. E aí, quando Jesus quer te levar para o lugar, para te preparar, para te fazer bonitinho, você está esgotado. Aí você fala, Jesus, não quero passar por essa prova, não. Né? Não é uma estratégia que a gente precisa denunciar e falar assim, Deus, me dá sabedoria
para que eu possa passar por aquilo que o Senhor me enviar a passar, porque isso vai me fazer crescer. Fala, Jesus é Deus. Esse Jesus, quando ele veio, ele abriu a mão da sua glória, se tornou homem. Então Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio como? Mas ele nunca pecou. Modelo de Deus. Aquele primeiro Adão que pecou, que falhou, o segundo foi varão perfeito. Nem dolo, nem pecado saiu da sua boca. Foi revestido de poder. Jesus teve uma vida de glória, foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Por onde Jesus andava, ele manifestava o quê? A glória de Deus. A Joyce falou de Maria, né? Maria recebeu o Espírito Santo. E por onde Maria andava depois disso, ela tocava nas pessoas e levava a presença de Deus. Quando ela chega na casa de Isabel, o filho que estava no ventre de Isabel estremeceu por causa do quê? Da presença de Deus. E a palavra diz assim, que você é filho de Deus. Existe shalom sobre sua vida, a paz de Cristo. A casa que te recebe, naquele lugar, libere a paz que está sobre a sua vida. E os filhos da paz receberão isso. Mas também Jesus teve que morrer por causa dos nossos pecados. O justo pelos injustos. Mas ao terceiro dia, a morte não pôde contê-lo. O nosso Jesus Cristo, ele é ressurreto. The King is alive. O leão da tribo de Judá ressurgiu. Existe um rei que está sobre a tua vida e governa o universo. E ele zela pela sua vida. Jesus o exaltou e deu um nome acima de todo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda a língua confessa e diz, tu realmente é rei, Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio para servir a igreja. Agora, o nosso Jesus, ele está ressurreto e diante do Pai, revestido de glória. E é desse lugar que ele declara às igrejas. Ele vê a igreja e traz advertência à igreja, porque a igreja precisa se preparar. Nós precisamos nos preparar para a vinda do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro de Deus. Você é noiva de Cristo, você precisa se ataviar, você precisa deixar as coisas velhas para trás, as manias velhas para trás, a maneira velha de pensar para trás e se renovar constantemente, diariamente, para que nós possamos alcançar a sabedoria e a graça de Deus. Né? Não é assim? Essa é a igreja. A igreja é um lugar onde a transformação tem que acontecer nas nossas vidas. Jesus nos recebe como nós somos, né? Mas andar com Jesus é algo maravilhoso que quando eu me deparo com Ele, vai acontecer uma transformação. E a transformação é de dentro para fora. A transformação mais coerente é aquela que o Espírito Santo te pede e você, em obediência a Ele, você faz. Por isso que é fundamental andar com o Espírito Santo. A igreja começou quando o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Sem o Espírito, nós vamos andar com a nossa mente velha e nos nossos próprios conceitos. Isso não há transformação nisso. A transformação existe quando o Espírito Santo anda conosco, fala conosco, nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede diante do Pai pelas nossas fraquezas. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque a igreja de Pérgamo, que é a igreja que nós vamos falar hoje, Jesus, mais uma vez, ele se apresenta, né, de uma maneira diferente nesse momento, mas sendo o nosso Jesus ressurreto e glorificado. Amém? Apocalipse 2:12, pega o seu boletim, a gente vai estar lendo. Fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se você tiver uma caneta na mão, sublinhe, por favor.
Depois a gente vai estar voltando nessa promessa. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua porção. Nós queremos nos submeter ao ensino do teu Espírito. Fala conosco aquilo que nós, nessa manhã, precisamos aprender e aquilo que teu Espírito deseja falar à tua igreja. Abra os nossos ouvidos espirituais. Abra o nosso coração. Nós estamos falando da tua palavra, que é eterna e é santa. E ela é capaz de dividir tudo aquilo que é alma do Espírito e nos trazer direção. No nome de Jesus, amém. Jesus, mesmo sendo o mesmo, ele trabalha na multiforme sabedoria de Deus. Quando você precisa de cura, você clama por quem? Jeová, Rafa. Abraão, quando estava lá no monte, ele iria sacrificar o filho dele, e Deus entra com, isso é o quê? Jeová Jireh. Quando você precisa que a justiça de Deus, não a sua, fala, não a minha, mas a justiça de Deus, se levante em teu favor, você clama por quem? Vocês são melhor que eu não tinha nem decorado isso. Jesus, ele é um, mas a multiforme sabedoria de Deus, ele atua em várias áreas na nossa vida. E aqui Jesus, ele se apresenta sendo o título do Senhor Jesus, é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O cenário da igreja, politicamente, economicamente, a cidade florescia, ou seja, é uma cidade próspera, tendo sido chamada a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Fabricava, entre outras coisas, a charta pergamenha, papel feito de papel de animal, vindo a ser chamado pergaminho, em função do nome da cidade. Esse sotaque italiano aí é a raça mesmo, viu? Grande parte da Bíblia foi escrita em pergaminhos. Você vê que essa cidade pôde ajudar muito na elaboração do quê? Da Bíblia. Porque naquela época não existia papel, não existia iPad. Eu acho que os irmãos deram muita glória a Deus por isso, né? Para a gente ser liberto das coisas desse século. É luta, cara. Para você ter 15 minutos de conversa com a família, você tem que ter uma revelação. Desliga esse telefone. Porque a nossa mente está tão set, está tão formatada, que se você fica 15 minutos longe do telefone e fala assim, se aquele irmão me ligar e eu não atender, eu estou em trouble. É ou não é? Você já dormiu e acordou assustado, falando assim, meu Deus, deixa eu ver quantas mensagens eu tenho, quem me ligou. Aconteceu isso com você, não? Só comigo, então eu estou confessando, para eu poder receber cura. Existe um contexto histórico. Essa igreja alcançou o favor imperial, começou a viver a popularidade à custa da entrada do paganismo na igreja.
Fala misericórdia. Da conformidade com o mundo, o que ganhou em conforto e popularidade, perdeu em espiritualidade. Do ponto de vista do noivo, Jesus fala assim: eu conheço o lugar onde você habita. E esse lugar é um trono de quê? De Satanás. Mas, no ponto de vista de Jesus, ele via essa igreja de uma maneira diferente. Então, nós olhamos, eu posso olhar para o Éder e fazer a leitura do body language dele, desse estilão que ele tem. Lu, toma água, Lu. A Lu olhou para ele. É estiloso, né, Lu? Muito. E eu posso tirar a minha conclusão. Tá certo? Não está certo. Porque eu só vou ver aquilo que os meus olhos veem. Graças a Deus que Deus não nos vê dessa maneira. Jesus, quando ele olha para nós, ele olha o nosso interior. Samuel foi com a botija de azeite, ungiu o rei de Israel. Problema. Aí ele estava com a botija de azeite e chegou diante dos filhos de Jessé. Tinha guerreiros, pessoas que já tinham servido o exército. E o modelo do rei anterior qual que era? Como era Saul? Alto e forte. Cadê o Gabriel? Gabriel, fica de pé. Você é a segunda opção, Edinho. Dos ombros para cima, Saul ele era o maior daquele povo. Então, e quem ungiu Saul? Quem ungiu Saul? Samuel. Então o modelo de rei que Samuel tinha era o quê? Saul, desculpe. Era quem? Grande, forte, bonito e guerreiro. Queridos, ou você é homem bonito ou você é homem de Deus. Você tem que escolher o que você quer ser. As duas coisas não vai acontecer. Aí quando Samuel se aproxima do primeiro e fala assim: Deus é grande, é bonito e está no exército. É esse. Deus falou o quê? Não é Samuel. Aí ele parou de opinar. Falou: Deus, já passaram todos. Eu estou aqui para ungir alguém, não tem mais ninguém aqui. Aí eu creio que Samuel volta para Jessé e fala assim: tem mais alguém aqui? Aí Jessé tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. E Deus fala o que para Jessé? Espera. Ninguém senta à mesa até que ele chegue. Até que o meu escolhido chegue aqui. Aí quando Davi chegou, aí Samuel escuta de Deus: é esse. Pode derramar o óleo sobre a cabeça dele. Porque Deus não vê como o homem vê. O óleo é só para intimidar, mas não vai derramar não. Fala assim: Deus não vê como o homem vê. Glória a Deus. Amém? Mesmo a cidade sendo próspera, Jesus não havia dessa maneira. Jesus havia de uma maneira diferente. O ponto a favor: conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ou seja, o pessoal continuava indo para o culto todo domingo. E na rua testemunhava, né? Que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porém, existia uma advertência do noivo, que era o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão,
Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A promessa. Existe uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu fico muito feliz, porque se eu me manter fiel aqui na terra, quando eu chegar lá no céu, eu vou ter um novo, o sofrimento todo vai ficar aqui na terra. Né? Lá ele vai abrir a mão e falar assim, a pedrinha aqui com um novo nome. Você é feliz com o teu nome? Eu também sou. Mas existem promessas. Mesmo que você esteja passando por lutas, mesmo que você esteja passando por adversidades, Jesus está falando conosco nessa manhã que existem promessas a teu respeito. Ao que vencer, ao que permanecer firme, ao que for fiel até o final, esse recebe a coroa da vida. O homem de Deus, ele precisa aprender uma coisa, ele precisa aprender a esperar. Perseverança. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, não vai acontecer em 2, 3 anos. Queria eu que em 2 anos eu tivesse pronto. Mas é a história de ir para a casa do oleiro, sabe? Você vai para lá e você não pode sair das mãos dele até que ele te molde segundo a vontade dele. Aí depois que ele te moldar, tem o quê? O forno. Você gosta de fogo? Né? Mas enquanto Deus não te formar da maneira que Ele planejou para que você seja, Ele vai continuar trabalhando com você e comigo. Porque mesmo até a vinda dEle, nós ainda estaremos em processo de aperfeiçoamento. Nós só vamos receber um corpo glorificado quando nós nos encontrarmos com o noivo. Até então, é um constante esforço que nós precisamos ter para deixar a velha natureza, morrer a velha natureza, para poder receber a natureza de Deus nas nossas vidas. Isso é uma morte diária. Sim ou não? Constantemente. A salvação te colocou para dentro do evangelho do reino. Mas ela é suficiente? Agora eu preciso matar, eu preciso transformar e eu preciso mover em direção à imagem e semelhança que Deus tem para a minha vida. E para isso acontecer é necessário esforço. Pedir perdão é necessário esforço? Muito. Porque o homem natural não quer perdoar. Eu quero justificar. Esses somos nós. Por isso que nós precisamos entender que as lutas, as situações que Deus permite muitas vezes nós passar, é para nos transformar, é para nos fazer melhor. Não vai nos matar. O fogo não mata. O fogo somente nos deixa melhor. Simplesmente nos purifica. Por isso que Jesus fala assim, não temas o fogo, ou não temas as lutas que você tem que passar. Se sou eu que estou te levando para o deserto, minha noiva, eu no deserto vou te sustentar. O deserto é um lugar de transformação. O deserto é um lugar onde nós saímos de lá melhores. Por isso, esposa, não tire o teu marido do deserto se Deus levou ele para lá. Ore para que ele aprenda rápido. E vice-versa. Marido, não tire a esposa se Jesus está levando ela para o deserto. Porque ela é a noiva, ela tem que ser transformada. A imagem e semelhança de Cristo. Tem desertos que Deus me leva para lá. Porque eu preciso, da mesma forma como você, ser transformado. Esse é o nosso
O maior desafio que nós temos é esse, porque nesse século ninguém quer sofrer. Ninguém quer. Se falar que o evangelho é um esforço para que você possa mudar a sua vida, a gente fala assim, não. Né? O Caleb, no soccer, esses tempos atrás, ele levou um arrodeão de 7-0 o time dele. Aí, eu do lado de fora vendo, né? Falo, Jesus, esse deserto é grande, viu? Depois dos 3, o deserto começa a ficar cada vez mais quente. Aí ele saiu do jogo, eu estava lá fora do lado dele assim, ele falou assim, não volto mais para esse time. Para a escola. Não falei nada. Entrei no carro, eu quieto. Ele falou, pai, você viu? Eu falei, triste, né, filho? Ele falou, não volto mais para esse time. Eu falei, se você não volta mais para esse time, eu te corto isso, só não corta as veias, mas o resto vai cortar tudo. Por quê? Não quer sofrer. Levar de 7, ninguém quer. É ou não é? Então, é isso que nós precisamos entender. O sofrimento faz parte da nossa caminhada. Não é sofrer aquilo que nós provocamos. Não é disso que eu estou falando. Isso nós precisamos de sabedoria para que a gente não caia nesse erro. Mas o entendimento é que nós vamos passar por essas coisas. E essa igreja de Pérgamo cansou das provas. Cansou. E por receber pressão por todos os lados, o que eles fizeram? Começaram a negociar com os absolutos de Deus. Queridos, se eu errar, por favor, me exorte. Tenha acesso, pela palavra, àquilo que a palavra orienta para fazer. E da mesma forma, faça isso na vida dos teus irmãos. Não permita que nós venhamos negociar os absolutos e negociarmos aquilo que a igreja, que Deus vai estabelecer nessa terra. Não abaixe o padrão de santidade. Não abaixe o padrão na criação dos teus filhos. Não negocie a presença de Deus. Não faça isso. Não negocie princípios dentro da sua casa. Não faça isso. Mesmo que você esteja passando por lutas, persevere. Porque a gente vai, mais na frente, nós vamos ver que existe uma promessa para todos aqueles que forem perseverantes. Amém? Começaram a afrouxar a conduta moral a fim de obter menos perseguição e mais conforto. Já viu isso, não? Aqui há a primeira confusão com relação a guardar a fé e conservar o nome. Quando Jesus nos salvou, Ele nos chamou para sermos testemunhas. A graça trouxe salvação para a minha vida. Agora eu preciso entender como eu devo me comportar depois que eu recebi a salvação na minha vida. Jesus te salvou para você ser o quê? Testemunha. Fala testemunha. Uma testemunha, ela só pode ser testemunha se ela vê alguma coisa. Um ano atrás, mais ou menos, eu estava chegando em casa e praticamente na frente da minha casa tinha um carro capotado. O acidente tinha acabado de acontecer. Aí eu fui até lá para poder ver o que estava acontecendo. Só que quando eu cheguei, já tinha uma pessoa lá. E essa pessoa viu como aconteceu o acidente. Ela estava dirigindo atrás da pessoa que se acidentou. E quando aconteceu o acidente, ela parou. Quando chegou a polícia, tinha mais ou menos umas 40 pessoas já. O trânsito estava parado. Primeira coisa que o policial perguntou: quem viu? Aí a pessoa levantou a mão. Ele descartou todos os bens intencionados, aquelas pessoas que estavam bem intencionadas. Falou assim, everybody out. E chamou quem? A pessoa que viu, para poder relatar o que aconteceu. Para mim e para você, para nós sermos testemunhas, nós precisamos ver.
O que você está vendo na sua caminhada com Cristo? Porque é disso que nós vamos testemunhar. É disso que quando pegaram Pedro e João e por causa do nome de Jesus, eles estavam sendo perseguidos e açoitados, aquelas pessoas falavam assim: pare de ser testemunhas. O que eles falavam? Eu até posso pedir para que vocês não me batam, vai ser bom para mim. Mas deixar de testemunhar, eu não posso. Porque eu vi e ouvi o que ele disse. E por isso eu falo. Jesus, ele é bom para você? Por causa disso você pode falar que Jesus é bom para as outras pessoas. Jesus mudou a tua vida? Por causa disso você pode falar para as outras pessoas: Jesus é um Deus que muda as nossas vidas. Por que você pode falar isso? Porque ele mudou a sua vida. Jesus mudou a tua casa. Está mudando a tua casa? Você pode falar assim: existe crise na família? Jesus, ele pode transformar a sua família. Isso é ser testemunha. É daquilo que você experimentou e agora você pode testemunhar aos outros. Qual que era o problema? Qual que é o problema que eu vejo? Existe uma salvação que é pela graça. E depois, pela graça, se justifica a vida inteira. A mesma graça que te salva é a graça que te transforma. Fala: a graça que me salva é a graça que me transforma. Existem as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós viéssemos andar. Aquele que roubava pode continuar roubando? Ele pode até entrar com essa situação, mas ele pode permanecer? Ele tem que parar e começar a trabalhar para ter sustento para ele e para abençoar os outros. O que mentia pode continuar na prática da mentira? Não pode. Tem que parar com a mentira. A graça salva, mas a graça também transforma. E além de parar, começa a andar pela verdade e começa a viver a verdade. É isso que nós precisamos entender, que é a igreja. Não é vem como está e fica a vida toda como está. Está errado. Nós precisamos ser transformados pela palavra, pelo Espírito Santo e pelos relacionamentos. Amém? Porque eu sou testemunha, essa palavra no grego significa martos. Martos de Jesus eram martirizados e não negavam o seu nome e nem baixavam o padrão. Nessa igreja de Pérgamo existia um pastor lá, que se chamava Antipas. Antipas foi um homem martirizado por causa do nome de Jesus. Eu falei na sexta-feira aqui, no nosso último diazão. Essa semana a gente volta ao GS, se Deus permitir. Você está contente? O púlpito é o lugar onde a igreja é desafiada. Os grupos de edificação, a casa, é o lugar onde a igreja é edificada. É lá onde você pode perguntar sobre o que significa Pérgamo. É lá onde você pode perguntar para o teu líder as perguntas que você deseja entender melhor. Amém? Então, Antipas era o pastor que estava lá. E por causa da perseguição que estava passando, eu creio que ele foi abordado da seguinte maneira: nós podemos abaixar a perseguição se você abaixar o teu padrão ou se você negar Cristo. O que ele fez? Não. Eu vou morrer por Cristo. Aí se fala: mas essa foi uma morte física. Mas e hoje nós não precisamos morrer constantemente ou diariamente para obedecer a Cristo? Sim ou não? A morte é do mesmo jeito. Nós já fomos convidados por Jesus a morrer lá no batismo. Morreu o velho homem e está nascendo uma nova criatura.
Nós precisamos voltar a falar sobre mudança na vida das pessoas. Isso serve para mim também. A igreja que Cristo vai buscar é uma igreja transformada. E nós não precisamos ter medo de falar essas coisas. Em amor, nós precisamos falar isso. Porque o que transforma não é falar aquilo que agrada. O que transforma é o conhecimento da verdade. E você precisa conhecer a verdade através da nossa boca. E através da boca dos seus irmãos. A verdade é um poder transformador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não negocie os padrões de Deus na sua vida. Ser testemunha não é só dizer sou crente, mas é andar como tal, mesmo que haja consequências negativas. Hoje nós não temos a arena lá de Roma, onde as pessoas que confessavam Cristo eram jogadas lá dentro. Nós não temos mais essa perseguição. A perseguição que nós temos hoje é outra. É o liberalismo. Todo mundo pensa o que quer e pode se expressar da maneira que quer. Com esse evento que se chama telefone, todo mundo tem agora uma voz. Todo mundo tem uma expressão. E às vezes isso causa confusão no nosso meio. Porque nós precisamos ter uma direção. Nós precisamos ter uma voz que ela é absoluta nas nossas vidas, que é a palavra de Deus. Nós nos relacionamos muito com outras coisas, nós nos relacionamos muito com outras vozes, e às vezes não tanto quanto a palavra de Deus. Aí quando a luta vem, a perseguição vem, nós ficamos confusos, nós não sabemos discernir o que é, e nós acabamos abaixando o padrão. E aí nós passamos por lutas e adversidades que Jesus nunca planejou para nós passarmos. Porque falta o entendimento e o discernimento de entender essas coisas. Você é testemunha de Cristo e por causa disso você anda nessa conduta. Eu não estou falando de perfeição, estou falando de um estilo de vida. De alguém que ama Jesus e por causa disso ele se oferece como resposta nessa sociedade. Você viu essa semana? 2 situações na Nova Zelândia e no Brasil que aconteceram. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E qual que é a resposta? A resposta está em mim e a resposta está em você. E nós não nos conformarmos com essas coisas. E nós nos apresentarmos como esses mártires, essas pessoas que falam assim, eu vou dar minha vida para Jesus. Ele vai fazer em mim aquilo que Ele planejou para fazer. Amém? Você quer isso para a sua vida? Amém. Algumas pessoas querem, glória a Deus. Até o final a gente vai melhorar isso daí. Segundo, a cilada de Balaão. Apocalipse 2:14. Fala assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Quem era Balaão? Era um falso profeta que tinha sobre ele o dom da profecia. Existia um dom sobre ele. Mas que perigo você ter um dom e esse dom não está debaixo ou submisso à vontade do Senhor. Né? Esses dias o Leb perguntou para mim a respeito do que eu achava de uma celebridade do futebol. Eu falei o que eu pensava. E todos nós temos dons. Todos nós temos dons. E cabe a mim decidir se eu colocar esse dom debaixo da submissão e da vontade de Deus, para que eu possa fazer desse dom um serviço a Deus. Eu posso pegar esse dom e criar um reino próprio para mim. Posso ou não posso? Porque eu posso pegar o dom da profecia e começar a falar assim, te digo, você vai prosperar. Te digo, você nessa terra aqui, você é mais do que vencedor. Você é cabeça e não é cauda. Posso fazer isso? E é a palavra de Deus.
Mas a gente precisa ter cuidado com os dons, porque os dons, eles têm uma finalidade: servir a igreja. Uma finalidade: que ele cresça e que nós venhamos diminuir. E Balaão, ele é chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E me chama a atenção a atitude de Balaão, por quê? Porque ele vai pedir para Deus se é para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. É a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar para o Wesley, Marciano, isso não vai acontecer, está amarrado, em nome de Jesus. Amaldiçoa a vida do Wesley. Eu não preciso consultar a Deus para entender que o Wesley é bênção. Eu não fui chamado para amaldiçoar. Eu fui chamado para... Essa era a posição de Balaão. Então, cuidado com a boquinha, querido. Povo santo de Deus, olha para mim. Pode levantar a cabeça e pode olhar para mim. Cuidado com a sua boquinha. E eu falo isso para mim também. Porque você é chamado para abençoar. Por causa disso, Balaque abriu a brecha. Números 22:16 fala assim: os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este. Porém, na hora de amaldiçoar, o que Balaão fez? Abençoou. Porque aquilo que Deus abençoa, não há ninguém que possa retroceder nesse negócio. Deus falou para Abraão: tu és bendito, Abraão. Quem você abençoar, será abençoado. E that's it. Números 23:7 fala assim: então proferiu a sua palavra e disse Balaque: me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Números 24:10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Porque o coração do homem de Deus está nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. O povo de Deus está nas mãos de quem? A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o amam e o temem. Existe a proteção de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. E Davi fala: se não fosse o Senhor, se não fosse o guarda de Israel, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Existe um leão que anda rugindo ao derredor, buscando a quem possa tragar. Só que ele não pode tragar e não pode tocar até que haja brecha. E é o que aconteceu aqui, em seguida. O amor de Deus preserva o povo. Deuteronômio 23:5. Porém o Senhor, teu Deus, não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor, teu Deus, te amava.
Mesmo com todos esses trabalhos espirituais, praga alguma chegou à tenda de Israel. Provérbios 26, 2, a parte B fala assim: assim a maldição sem causa não virá. Balaão entendeu que não poderia amaldiçoar o povo, a não ser que houvesse, de novo, brecha. A única maneira que o inimigo pode entrar é quando há direito legal ou brecha. Pecado não confessado. Confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar. Ele não só perdoa pecado, Ele nos justifica. Ele fala assim: o meu sangue cobre a vida do Éder. Ele é justificado por causa do sacrifício da cruz do Calvário. Amém? Números 25, 1 fala assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo começou e inclinou-se aos deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra. Então começa como? Pouco. Fala assim, com pequenas coisas. Né? É aquela oferta que fala assim, não vai fazer mal nenhum. Só dá uma olhada. Se você gostar, gostou. Se não gostar, sem compromisso. Mas é uma brecha. Uma vez que a brecha é aberta, aí, meu amigo, aí danou-se. Aí o pecado entra, aí existe legalidade para o inimigo atuar. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque, como igreja, nós precisamos entender essas coisas. As coisas não vão acontecer na nossa vida por osmose. Nós precisamos ter discernimento e atuar como igreja. Se nós quisermos ser mais do que vitoriosos, nós precisamos entender essas coisas. Fechar as brechas. Porque existe tanta situação que quer nos levar para longe da presença de Deus. E agora, Balaão, ele é usado como alguém que oferece benefícios ou aparentes benefícios. Isso causa no povo de Deus o quê? Pecado. Por isso que Jesus está falando assim, eu quero dizer contra ti que você tem no meio da tua igreja as pessoas que fazem o povo, que levam as pessoas a pecarem e por causa disso abre brecha. E nós precisamos nos arrepender. Essa é a igreja de Pérgamo, não é aqui não, aqui nós estamos firmes, viu? Glória a Deus, aqui não acontece essas coisas. Por causa disso morreram 24 mil pessoas num dia. Números 25, 9 fala assim, os que morreram da praga foram 24 mil. 3. Aceitação dos nicolaítas. Os nicolaítas, lá na igreja de Éfeso, o que a igreja fez? Repudiou eles. Eles falaram assim, aqui nessa igreja os nicolaítas não vão ter espaço. Eles repreenderam eles. Na igreja de Pérgamo, os nicolaítas estavam exercendo liderança. A igreja dos nicolaítas é assim, minha fé, minhas regras. Eu que estabeleço o que é certo e o que é errado. Eu que estabeleço o que é pecado e aquilo que não é. Eu que estabeleço por mim mesmo aquilo que deve ser feito. Essa igreja prospera? Não prospera. Pode crescer, porque essa facilidade atrai. A facilidade atrai. Mas não quer dizer que é a igreja. Existia uma igreja em Pérgamo que Jesus está falando assim, eu não concordo que isso é igreja. É ou não é? Vocês estão me acompanhando naquilo que eu estou falando? Nós precisamos reconhecer o que está errado para nós não cairmos no erro. Se nós tivermos o conhecimento
do que está errado, automaticamente o verdadeiro vai ficar muito mais fácil também de entender. Apocalipse 2,15 fala assim: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Sustentar é o quê? Se aliar. Dentro da igreja tinham pessoas que sustentavam a doutrina daquilo que é mais ou menos. Quando se fala assim, querido, está errado, precisa mudar. Tinha uma galera que fala assim, não é bem assim. Isso fez com que essa igreja perdesse a força diante de Deus. O que nos dá força diante do Senhor é a prática da palavra. E a gente já vai entrar aí, nesse ponto. Que é a espada de dois gumes que sai da boca de Deus. A prática da palavra é que vai fazer com que a igreja seja forte. A prática da palavra é que vai fazer com que você seja forte. No dia da dificuldade, você persevera e permanece. Como é que Jesus venceu o deserto dele? Pela prática da palavra. E aquilo que estava sendo apresentado para Jesus eram ofertas que iriam suprir as necessidades que Jesus estava tendo naquele lugar. Jesus estava com fome e o diabo ofereceu o quê? Jesus veio estabelecer o governo de Deus, a autoridade de Deus na terra. O inimigo oferece o quê para ele? Autoridade. Não é assim? Mas Jesus, pela prática da palavra, ele consegue discernir todas essas coisas. Se você tiver a prática da palavra, se você se relacionar com a palavra vai defender o teu coração. A palavra automaticamente vai trazer sobre você discernimento. Porque quando você conhece a verdade, automaticamente você vai expelir aquilo que é falso. As falsas doutrinas entraram nessa igreja. E faltou gente para dizer, está errado. Não é assim que funciona. Nós precisamos voltar às primeiras obras. 4. Qual é a solução disso tudo? Apocalipse 1,16. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes ou 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. O que é essa espada de 2 gumes? Apocalipse 2,16 fala assim: arrependa-se, senão eu logo irei até ti, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Salmo 149, 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos a espada. Então nos lábios tem que ter o quê? Fala louvor. E na espada? A espada nas mãos. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, seja um obreiro aprovado. Procura apresentar-se diante de Deus como alguém que é aprovado diante de Deus e maneja bem a palavra da verdade. Precisa aprender a manusear bem. Um guerreiro precisa ser alguém que manuseia bem as armas. E é isso que está sendo falado aqui. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva, fala viva, e é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tem muitos propósitos no nosso coração que eles são o quê? Enganosos. O coração, ele é um ser enganoso. E aí a gente fala assim, mas eu estou sentindo isso. Né? Que boa introdução. Mas o que vai trazer o filtro, o que vai trazer e confirmar se isso é verdadeiro ou não é o quê? Palavra. Se passar pelo crivo da palavra, se passar pelo filtro da palavra, existe uma grande possibilidade de acontecer. Por isso, igreja, nós precisamos nos relacionar diariamente com a palavra. Tem muitas coisas que a palavra vai trazer discernimento e vai trazer revelação daquilo que pode acontecer durante o dia. Não é?
A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Mateus 4,4, e eu estou encerrando. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pérgamo fabricava a charta pergamenha, papel feito de pele de animal, vindo a ser chamado pergaminho. Foram esses pergaminhos usados para escrever a palavra de Deus e a espada de 2 fios. Ou seja, aquilo que a igreja de Pérgamo estava escrevendo nos pergaminhos era o quê? A própria palavra de Jesus. E Jesus fala assim: vocês estão escrevendo aí nos seus pergaminhos que eu sou a espada de 2 gumes, que eu sou aquele que morreu, mas ressuscitou. Eu sou o verbo de Deus, eu sou a palavra de Deus. Porém, essa palavra tem sido trabalhada no meio de vocês de uma maneira que o padrão abaixou. Não é mais assim. Jesus está dizendo que se esta igreja se voltasse à sua palavra, todas as sombras passariam. Nós precisamos voltar para onde, queridos? Para a palavra. Eu sei que nós temos o esforço e o desejo de voltarmos e de estudarmos a palavra de Deus. Isso está no nosso coração. Mas mais do que isso, nós precisamos fazer da palavra uma conduta de vida. Essa palavra que eu te ordeno esteja no teu coração. Você não precisa andar com a Bíblia para você citar a palavra. Ela tem que estar onde? Guardada no coração, para não pecar contra o Senhor. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas hoje é o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Não adianta só conhecer também não, é praticar. Conclusão. Desculpe, tem Mateus 24, 35. Eu queria chamar o ministério de louvor. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Tem 2 promessas. A primeira delas é o maná escondido. Este foi o alimento que os israelitas receberam e é o alimento que nos sustenta no deserto da vida, que é o maná. Quem é esse maná? Lá no deserto, o povo de Israel recebeu o maná que o sustentou por 40 anos. E Jesus fala assim: esse é o maná que Moisés deu a vocês. Mas existe um maná que desceu dos céus, que esse é o pão da vida, que é Jesus. E Jesus fala assim: quem comer desse pão, quem comer do meu pão, eu irei saciá-lo. Eu irei sustentá-lo. João 6,31 fala assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão dos céus. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Esse é o pão que desce dos céus, para que o homem coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, que desci dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Este é o pão que desceu dos céus. Não é como o pão de vossos pais que comeram e morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Uma vez que você ingere um alimento, que você come um alimento, esse alimento começa a fazer parte da sua vida. Ele faz parte do seu corpo. E é isso que está sendo falado aqui. Uma vez que você comeu o alimento, que é Jesus, que é o pão da vida, esse alimento passa a estar onde? Dentro de você. Por causa disso, você, está falando aqui, viverá eternamente. Um novo nome, Isaías 62:2. Você será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real do seu Deus.
Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efiziba. Meu prazer está nela, ou ela é meu deleite. E a sua terra, Beluá, ou seja, desposada, tem um noivo. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Queria fazer uma oração por vocês. Queria pedir que você se colocasse de pé nesse momento, por favor. Você tem passado por lutas. Você tem passado por adversidades. Você tem passado por momentos difíceis. Primeira coisa, não abaixe os padrões. Não retrocede. Não negocie os absolutos. Segunda coisa, firma-se na palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Te sustente e ande pela palavra de Deus. Isso vai fazer com que você venha receber a recompensa. O relacionamento com a palavra de Deus vai fazer com que você coma do pão da vida. E esse pão da vida vai te sustentar no dia difícil. As lutas são passageiras. Nós hoje estamos passando por lutas? Sim, estamos passando por lutas. Mas sabe o que vai determinar essa vitória? Existe uma coisa que vai determinar essa vitória: a palavra de Deus. Andar pela prática da palavra de Deus. Nós precisamos deixar de achar. E precisamos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. E apresentar diante de Deus e falar: a tua palavra diz isso, Senhor. Não estou vendo circunstância do lado direito nem do lado esquerdo, mas eu vou andar em cima da palavra de Deus. Você precisa de um milagre? Talvez você, como Pedro e os discípulos, estão trabalhando há algum tempo e não estão vendo o resultado do trabalho. Aí Jesus, ele chega para os discípulos e fala assim: lança a rede do lado direito. O que eles fizeram? Eles obedeceram. Mas eles já tinham pescado a noite toda. Eles já tinham se esforçado a noite toda. Mas faltou o quê? Fala, uma orientação ou uma direção da palavra de Deus. Quero orar por você. Depois nós vamos ministrar. Eu não vou mover você do seu lugar hoje. Se você está passando por lutas, se você está passando por adversidades, essa palavra é uma palavra prática. A prática da palavra vai fazer você ter resistência nas adversidades. A luta vai passar. Balaão passou, os nicolaítas passaram, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Quero orar pela sua vida e pela minha vida também. Deus amado, eu quero entregar diante do Senhor as nossas vidas. O Senhor conhece quais são as nossas lutas. O Senhor conhece quais são as nossas adversidades. O Senhor conhece quais são as nossas fraquezas. E o Senhor também sabe que há momentos que nós pensamos até em desistir. E nós pedimos perdão, Senhor. Pedimos que a Tua força venha sobre nós. Pedimos, ó Deus, que na luta, na desistência, no momento de fraqueza, o Senhor venha criar vida em nós. Venha criar, ó Deus, algo novo da parte do Senhor. Que venha nos fortalecer. Que venha nos fazer, ó Deus, permanecer firmes, ó Deus. Até que a resposta do Senhor venha em nosso favor. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero abençoar a Tua igreja, a Tua noiva, aquela que persevera no meio das lutas, aquela que não desiste por causa das dificuldades e aquela que pratica a palavra da verdade.
que resiste às falsas doutrinas, que resiste os falsos profetas, para estabelecer a tua vontade, Senhor, sobre cada coração. Eu peço que o Senhor venha fazer isso nas nossas vidas. Se existe alguém aqui pensando em desistir, agora eu anulo esse pensamento na vida dessa pessoa. Eu cancelo esse pensamento na vida dessa pessoa e peço que a força do Espírito Santo venha revigorar, venha trazer forças novas, ó Deus, sobre essas vidas. Pai amado, na autoridade que é no nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que toda desistência, toda fraqueza, Senhor, venha ser retirada pelo Teu Espírito Santo, e que forças novas, pela prática da palavra, venha, Senhor, ser colocada sobre nós, na autoridade que é no nome de Jesus. Que o Senhor levante a Tua igreja, ó Deus, como luzeiro nesses últimos dias, como alguém que diz assim: eu conheço aquele que era, aquele que é e aquele que vive eternamente, aquele que da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, aquele que me prometeu: se eu for fiel até o fim, Ele me dará a coroa da vitória, Ele me dará uma pedrinha com um novo nome escrito, e é em Ti que eu persevero, é em Ti que eu espero, é em Ti que eu confio, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, é o que eu te peço no nome de Jesus Cristo de Nazaré.